A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 44, As Trevas, parte 1. Abre aspas. O espírito não retrograda, mas a forma do perispírito se degrada. São palavras de André Luiz. Nesse capítulo, André Luiz quer saber mais sobre a região das trevas. Não busca tanto por uma descrição do ambiente físico. É bem mais sobre as predisposições dos espíritos para se localizar em tal região. Mesmo assim, eu vou tomar a liberdade de descrever um pouco dessas paisagens que nós, seres humanos, infelizmente conseguimos criar e manter na medida exata do tamanho moral que já conquistamos. Farei a leitura de um trecho do livro O Abismo, do médium Ranieri, descrito sob orientação de André Luiz. Já havíamos lido outro capítulo desse mesmo livro. Hoje, eu vou ampliar as descrições para dar maior sentido ao que estamos estudando. Ouça, abre aspas. Os caminhos eram sinuosos e a terra escura, de um marrom fechado e escorregadio. Com todo cuidado, fomos vencendo as imensas distâncias que nos separavam das massas espirituais inferiores de, entre aspas, forma humana, que jaziam nas trevas. Meu irmão, apesar de se tratar de uma massa inferior, continuam sendo seres humanos, como nós, habitando uma tenebrosa região, criada e mantida pelos seus próprios pensamentos. E segue, abre aspas. À proporção que descíamos, notei que paredões enormes subiam do abismo. Pareciam os canyons de que nos falam os viajantes que passam pelo México. Tentei olhar para cima e tão grande era a altura que meus olhos de novo sentiram vertigem. Os paredões a prumo se projetavam feito lanças para o alto. De repente, Orcus estacou. À nossa frente, numa espécie de furna, um verdadeiro gigante completamente nu nos obstruiu o caminho. Tamanho descomunal, espáduas nuas, corpo de cor semelhante à prata, cabelos encaracolados. Velho, porém de uma velhice que parecia não ter idade. Isto é, tinha-se impressão que aquela criatura era milenar e que, no entanto, havia parado no tempo. Parecia um deus antigo. Vem cá, isso aí não parece uma cena do filme Senhor dos Anéis? Retornando. Quem vem lá? Perguntou. Somos humildes viajores em busca de consolo ao nosso sofrimento. E não sabem que estão nos infernos e que aqui não há consolo nem esperança? Aqueles que entram não podem sair mais, porque se vieram até aqui é por terem a alma endurecida no mal. Compreendo, disse Orcus, mas para Deus nada é impossível e todo pecador arrependido vai encontrar a oportunidade de salvar-se. Não, não! Não há oportunidade para os maus. Tão forte foi o berro do gigante que a sua voz ecoou por todo o abismo e, ao mesmo tempo, uma onda esfuziante de gritos de desespero levantou-se por toda parte. Desespero e dor. Aquelas formas agarradas ao solo gemeram e gritaram assombrosamente. Um verdadeiro turbilhão se fez em mim. Pensei que eu ia perder os sentidos. Mas Orcus delicadamente colocou a mão sobre os meus ombros e me restabeleci. Voltem, voltem! Não ouve a minha voz? Daqui ninguém sairá, nem voltará. Para trás, para trás! Senti um grande medo e me vi pequenino e frágil diante daqueles dois gigantes, Orcus e Palaton.
Este era o nome do guardador do primeiro portal, no primeiro declive por onde entráramos. Meu irmão, ainda não é a região dos abismos. Isso aí tudo é só a entrada. Repare que as imagens que surgem no imaginário popular podem revelar um fundo de verdade que estamos aprendendo agora. Mas eu vou seguir em frente. Abre aspas. Coisa estranha. Sem saber explicar como, eu percebi que uma luz de muito alto atingia Palaton. Luz suave de luar. Olhei e vi que um raio safirino descia como um fio pela ponta do penhasco onde se postara Gabriel e atingiu o gigante. Gabriel é um anjo, um ser espiritual elevadíssimo que vive na região das trevas para auxiliar a humanidade. Palaton se encolheu todo, se agarrou às rochas escondendo o rosto e disse como uma criança amuada: podem passar, protegidos da luz. E nós passamos silenciosos. Eu tremia. Orcus sereno, porém rígido e enérgico, parecia uma estátua. Não ousei olhá-lo, porque ele mesmo me assustava naquelas solidões. Em breve chegamos a um estreitamento do caminho na rocha que mal dava para passar um homem. As pedras eram quase negras, úmidas e escorregadias. Um limo pegajoso descia por elas. Sentíamos em nossas pernas e em nossa túnica a umidade viscosa. O caminho estreito terminava numa série infinita e incontável de pequenos degraus. Desçam o abismo! Exclamou lá de trás Palaton. Lá no fundo estão aqueles que não têm mais esperança. Eu fiquei arrepiado de pavor. Orcus, porém, caminhava sempre como quem sabia o que queria e o que buscava. Aos nossos pés, enorme cova se abria como se fosse uma bacia funda e larga, recoberta de limo e umidade. Percebi que o terreno se tornava mais viscoso, escorregadio. Estávamos parados na borda de um novo abismo. Deveria ter uns 80 metros de diâmetro de boca por uns 15 de profundidade. Mas era uma cova estranha. Dentro dela, formas esquisitas se movimentavam. Centenas de criaturas arrastavam-se no solo feito lesmas. Fiquei atônito. Orcus segurou a minha mão. Aquelas lesmas de forma humana andavam unidas como se um instinto muito forte as ligasse. Verifiquei que formavam como que uma pasta animada que se movimentava. Orcus levantou a mão e fez um sinal. Do alto, Gabriel nos enviou um novo raio de luz espiritual que clareou a cova. Era simplesmente terrível contemplar aquela massa se agarrando desesperadamente à terra. Estes são seres que perderam a consciência, informou o espírito. Repare que parecem cegos. Acompanhei a observação de Orcus e vi que, de fato, não demonstrava enxergar alguma coisa. Pálpebras caídas, fechadas ou semicerradas. Peitos, barrigas e rostos colocados no chão viscoso. Caminhavam como serpentes ou minhocas. Algumas eram brancas, mas a maioria era da cor do terreno, marrom escuro, quase negro. Poderíamos conversar com algum deles? Perguntei. Não, é impossível. Não ouvem, não falam e não veem. O pensamento desses seres está quase paralisado. Meu irmão, agora nos chega uma resposta das indagações de André Luiz sobre as predisposições, a razão de muitos espíritos se localizarem em tal região. Vejamos, abre aspas. Esses espíritos tanto se imantaram às coisas da terra, que instalaram em si mesmos o magnetismo terrestre como fonte de vida interior. São aqueles que não acreditam em Deus, nem na existência da alma, embora não tenham praticado grande mal entre os homens.
Veja só, meu irmão, não praticaram grande mal entre os homens. Mesmo assim, estão lá, estacionados numa condição degradante. Então vamos ouvir mais sobre esse perfil. Abre aspas. Esses seres mentalizaram o nada e se tornaram inconscientes. O sentimento de Deus e a crença na imortalidade imprimem ao pensamento uma velocidade maior e ao perispírito maior intensidade de frequência vibratória. Homem-pedra se tornará pedra. Gravitamos para a superconsciência ou retornamos para a inconsciência. Ser no universo é conquistar graus cada vez mais adiantados de consciência. E aqui eu faço uma ligeira pausa só para relembrar a frase do André Luiz bem no início de nossos estudos de hoje. O espírito não retrograda, mas a forma do perispírito se degrada. Então, está começando a entender, meu irmão? E seguimos com o texto. Abre aspas. Fiquei pensativo e silencioso. Orcus, porém, me afagou a fronte com carinho e notei que em mim mesmo intensas vibrações despertavam para percepções diferentes. Na cova, aqueles seres rolavam ignorantes do que lhes acontecia. É provável que não poderiam compreender o que se passava com eles. Como é triste a situação dos que, se julgando conhecedores de toda a sabedoria, perdem-se a si mesmos na inconsciência e no mal. Que frase importante! E o que acontecerá com eles? Interroguei aflito. Vão permanecer nesse estado até que um dia a força da lei os arraste de novo para a superfície. Superfície? Sim, superfície. Para a crosta onde você habita. Eles vieram de lá e hão de retornar para lá. A lei do progresso descreve um círculo perfeito e vai amparar novamente os filhos do seu amor. Gabriel desviou o raio luminoso e a sombra do abismo cobriu outra vez os infelizes. Vamos, convidou Orcus. Ainda temos muito que descer. Olhei à nossa frente o caminho e a sombra e prosseguimos descendo. Fecha aspas. Meu irmão, eu estou narrando somente a superfície do abismo. Imagem dos infernos tão presentes na cultura popular, tomando um ar de crendice popular, mitologia ou coisa parecida, são muito mais verdadeiros do que nós podemos supor. A questão não é a região em si, mas quem a criou. Fomos nós mesmos. Incrível! Incrível a força e a capacidade dos nossos próprios pensamentos. O pensamento é tudo. Nós vamos prosseguir com mais descrições em nosso próximo encontro. Tudo bem? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.